você sempre foi, assim, chamou atenção por estar onde ninguém entra, né? Então, assim, por exemplo, você ia fazer uma cobertura de seleção brasileira, você conseguia Eu furava junto, Globo, furava Globo. Tá junto do jogador, até por essa relação que você buscava uma proximidade maior com o jogador, era outro tempo, e chamava muita atenção naquele período que o Real Madrid tinha os Galácticos, né, que você frequentava a casa do Ronaldo, acho que você se hospedava lá. Do Ronaldo, do Roberto Carlos. Né? Você se hospedava lá, e é o time histórico do Real Madrid. Que não ganhou a Champions League. Mas tinha Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Raul, Ronaldo, o Figo. Você chegou até a fazer uma entrevista exclusiva. Eu lembro que... Pro meu programa aqui. Isso, tinha um programa na Alterosa. Com o Figo. Assim, como é que foi entrar no meio daquele grupo ali, que eram os caras que eram como se fosse hoje, assim... É como se você frequentasse a casa do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, do Mbappé. Como é que foi aquele período, né? Assim, experiência pessoal... E conta bastidores também daquele período ali, assim, da convivência com esses craques, assim, quem que era mais boleirão, quem que era mais fechado, ou que via, esse cara da imprensa aqui, eu não vou conversar com esse cara. Pode ser amigo do Ronaldo, mas tinha alguma rejeição também nesses grupos, a você que era da imprensa, ou era todo mundo falava de tudo? Mas isso, Bruno, eu comecei a cobrir a seleção brasileira, né, como eu te disse, na TV em 86, com essas feras. Então, de lá para cá, vim cobrindo a seleção e quando vim para o Estado de Minas, vim contratado pelo Daniel Gomes para cobrir seleção. Então, a partir de 93, eu comecei a viajar com a seleção brasileira. Regularmente? Regularmente. Né? Não, todo jogo. Eu ia em todos os jogos. O Estado de Minas me dava cartão, me colocava no hotel da seleção, que era muito importante. Só a Globo e o Estado de Minas ficavam no hotel da seleção. A Folha mandava um repórter também. Então, era fundamental, porque os caras desciam, é o que eu te falo, batia papo. E, normalmente, no hotel da seleção, a segurança fecha. Se você não está hospedado, não tem a chave, você não entra. Então, esse era um privilégio que o Estado de Minas me dava. E você vai conquistando a confiança, a amizade, o respeito. O cara vê as matérias que você faz, se você não sacaneou e tal. Então, o cara, você vai criando uma relação de amizade e de respeito. Eu convivi com os grandes jornalistas, o Antônio Maria, filho, o Demário Toguinhó, né, porque eu tenho admiração e respeito, e fui aprendendo com eles no dia a dia. Né, em Copa do Mundo, minha primeira Copa foi em 94. Te contei, fiz uma entrevista exclusiva com o Romário e outra com o Bebeto, que eram os principais jogadores. Né? O Ronaldo já era nosso aqui, era garoto. Então, quer dizer, você vai construindo uma relação de amizade, o cara, porque boleirada é foda, boleiro comenta mesmo, o cara é traíra, o cara naquela época era traíra, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, realmente, o jogador não gosta de imprensa. Mas, naquela época, eles conviviam muito mais e gostavam. Né? Naquela época que eu estou falando, são esses. A última geração, 2006. Essa geração de 2006 para trás, eles gostavam muito da imprensa, conviviam com a gente e era saudável, não era só comigo, não. Com o Antônio Maria, com o Demário. O Demário, o cara falava assim, o Demário dá furo porque o Zagallo é amigo dele há muitos anos. Não. Sabe por quê? Porque o Demário, 4 da manhã, ele ia para o aeroporto do Galeão esperar o Zagallo voltar de uma viagem internacional e pegava um furo ali. Quer dizer, ele acordava 4 da manhã, o outro que acordou às 10 quer ter o furo. Não, quem estava lá. Eu sempre uso, quem chega cedo bebe água limpa. Então é confiança. Né? Vou contar um episódio aqui, não sei se o Ronaldo vai ficar puto comigo, na Copa América do Uruguai. A gente estava em Ribeira, divisa com o Livramento. E numa das folgas, foi até uma irresponsabilidade minha, estou contando, o Ronaldo ia sair com uma garotinha lá, ele ainda 17, 18, não sei. Ele me pediu o carro emprestado, porque a gente tinha um carro, eu emprestei o carro, ele foi sair com a garota, e o horário de chegar, vamos dizer, era de 2 às 6 da tarde. E deu 6 horas, o Ronaldo não chegava e... Quando eu vi, ele chegou por trás, deixou o carro assim na porta, entrou, graças a Deus, no ar-condicionado, ninguém soube. Não bateu? Já tinha aprendido a dirigir da toca, né? Não, tem uma passagem aqui que quando ele ganhou primeiro um Gol azul, depois ele comprou um Golf vermelho. E esse Golf, quem dirigiu uma vez fui eu, ele e o Dida, ver um show da Fernanda Abreu lá em Contagem, numa boate que tinha lá. E nós entramos, fomos no camarim, aí alguém apresentou a Fernanda Abreu, aí esse aqui é o Ronaldo, tá, tirou uma foto assim, sem olhar para ele. Tá, normal, né? Fernanda Abreu, ele era só o Ronaldo que ela não conhecia. Quando foi na Copa de 98, ela foi fazer um show em Paris e foi lá em Oswald Ferrer para encontrar o Ronaldo. Agora a Fernanda Abreu como fã e o Ronaldo como ídolo. Veja você como é que o mundo dá voltas, né? Aquilo foi o show aqui foi em 94, talvez 95. Então, quer dizer, eu acho que muita gente criticava. Muitos colegas falavam, Jaircy é chapa branca,
é amigo dos caras, sou amigo de todos os presidentes da CBF até hoje. Marco Polo, Ricardo Teixeira, se eles fizeram alguma coisa errada, eles respondem à justiça. A mim, eles sempre privilegiaram com informações, e eu queria informação. Eu vivo de informação. Se eu não tiver amizade... O Vanderlei Luxemburgo, um dia, ele deu um depoimento muito importante. O cara falou, Vanderlei, você só anda com empresário, com jogador. Ele falou, você quer que eu ande com quem? Com engenheiro e com médico? O meu meio é meio de empresário, de jogador, de técnico, eu tenho que andar nesse meio. Então, você conquistava confiança assim. Tanto é que até hoje te digo, o Marinho saiu da cadeia, eu mandei uma mensagem para ele, me respondeu agradecendo, falou, muita gente me esqueceu. Mas, pô, para mim, um senhor de 94 anos, se ele fez a coisa errada, ele pagou? Pagou. Se não pagou, que pague a justiça, não tem que pagar para mim. Foi um cara que sempre me prestigiou, sempre me deu entrevista quando eu quis. Então, eu tenho que respeitar essas pessoas. Talvez por isso eles gostem de mim até hoje. Sabe? Então, eu acho que é por aí, Bruno. E lá os Galácticos? Os Galácticos era legal. História bacana que você tem para contar lá. Tem algumas histórias. Algumas publicáveis aí. Então. Tinha algumas histórias que a gente ia... Tem um restaurante lá, o de Maria, que o maître é o Davi. Então, quando a gente chegava... Lá em Madrid. Madrid. Quando a gente chegava, pertinho do Bernabéu, você vai a pé. Quando a gente chegava, tem um reservado que eles fechavam e os jogadores ficavam ali. E já jantei com a minha esposa lá, com o Beckham, com o Ronaldo, com o Zidane. O Zidane, por exemplo, é um cara muito fechado. O Zidane não é boleiro. O Beckham é mais boleiro, mais brincalhão e tal. O Zidane e o Figo são mais, assim, mais família, mais compenetrado. E o Roberto e o Ronaldo tinham um apartamento que ele chamava de estrutura, porque todos eles moravam em La Moraleja, que é um condomínio famoso, a 15 minutos do Bernabéu. E o Ronaldo tinha um apartamento que ele chamava de estrutura, que ele reunia os amigos para a gente jogar cacheta. Eu vim de uma viagem na China, desci lá, foi quando eu fui para o casamento dele, que ele convidou 2 jornalistas, o Galvão e eu. O Galvão não pôde ir. Eu fui o único jornalista convidado, junto com o Galvão não pôde ir. E aí, lá nessa estrutura, a gente jogava baralho até de manhã. O Louco, que é um cara que você deve conhecer da internet, que é amigo de todos os jogadores, mora na Suíça há séculos, fala 7 idiomas. O Louco cozinhou um peixe pra gente. Então era muito legal essa convivência. Dentro de campo a gente criticava, né, e elogiava no mesmo tom. Mas a convivência sempre foi muito tranquila. Eu nunca tive um problema com nenhum jogador na minha vida. Sabe assim, contei esse do Bebeto, que foi uma coisa pequena, uma foto que não foi, eu publiquei. Mas nunca tive nenhum problema assim do cara me cobrar alguma coisa, não recordo disso. Porque eu sempre fui muito fiel à notícia e para mim o mais importante era estar aqui, né, no estado de Minas dando furo. E para você ter uma ideia, teve um jogo do Brasil em Londres, acho que o Filipão era o técnico, antes da Copa de 2002. E o Ronaldinho Gaúcho foi um dos últimos a chegar. E a gente estava no Hilton Hotel, eu, o Tino, todo mundo. E quando ele entrou, o Tino meteu o microfone, o Sérgio Guios, que mora em Londres até hoje, era o cinegrafista. E o Ronaldinho, tipo, não empurrou, mas tirou o Tino de jogada e foi entrando. Quando ele me viu na porta do elevador, ele parou e eu fazia para a Jovem Pan. O jornal me autorizou. Eu botei ele ao vivo na Jovem Pan e o Tino pegou carona. Aí quando acabou a entrevista, o Sérgio Guios falou, tá vendo, Tino? Se não eu já existisse, você não conseguia entrevista para a Globo. Quer dizer, isso é uma moral que o Ronaldinho me deu. Até hoje. Agora participei do jogo dele, você viu. Quer dizer, então... É uma amizade que você constrói ao longo do tempo, porque os caras confiavam. Mas hoje, por exemplo, Bruno, eu vou ser amigo do Neymar? Até sempre tive uma boa relação com ele. Mas é outra cabeça, é outra geração. Eu não quero ser amigo do Neymar, como ele também não quer ser meu amigo. Eu tenho idade para ser avô dele, eu estou com 62 anos. Sabe? Então, é diferente. Né? Eu estava conversando isso muito com o Galvão. O Galvão tem 72, 10 anos mais velho que eu. O Galvão falou, ficou lá em casa hospedado 5 dias. Gente, qual é o papo que a gente tem com esses garotos de hoje em dia? Sabe, não tem como. E como para vocês que são mais jovens não há, né, uma abertura, fica tudo muito difícil. Sabe, o maior produto esportivo do povo brasileiro é a seleção brasileira. E ela está distante do povo. Na nossa época não era distante. E o Brasil não jogava tanto no Brasil. O pessoal, mas a seleção não joga aqui. Também não jogava. Porque fazia amistosos na Europa para ganhar dinheiro, na Ásia. Só que era uma outra época. Era uma época em que os jogadores eram próximos do povo, mesmo estando distantes. Entendeu? Mesmo distantes, eles eram próximos do povo. Agora, já se, por exemplo, os Galácticos, especificamente, assim, os caras eram baladeiros, aprontavam todas, existia ali uma conivência daquela sociedade de Madrid ali. Era mais permissivo. Acho que eles não eram baladeiros, não. Sabe por quê, Bruno? Eles faziam festas em casa, na casa deles, no condomínio fechado, no dia de folga, normal. Então nunca houve esse problema. Porque na Europa eles fiscalizam muito. Os caras não iam para boate, se expor, não. Casa deles, tinha um grupinho deles, tomava cervejinha, fazia um pagode, brincava e tal. Era uma coisa absolutamente normal. Existia muita panela também no Real Madrid naquele período ali? Tinha panela, principalmente no período do Vanderlei, né? O Vanderlei, eu falei com ele... E aí que eu queria chegar, assim,
Eu queria que você falasse um pouquinho daquele momento ali do Real Madrid, o que pegou para o Luxemburgo ter uma continuidade no Real e ser na Europa o que ele já era no Brasil. A primeira questão foi o fato dele querer dar treino em 2 horários. Na Europa, qualquer país da Europa, o treino é de 11 a 1 e acabou, um abraço, tchau. E o Vanderlei estava com isso, voltou atrás, o Roberto Carlos até comentou comigo, desse jeito não vai. E ali no vestiário, eu fiquei muito na porta do vestiário, convivendo com o Guti, com o Cambiasso, né, com o Beckham, com o Zidane, os caras saíam e era legal a relação. Mas o Vanderlei, às vezes, por exemplo, ele tinha um Guti. E você conhece o Vanderlei tem um temperamento muito forte. Então ele bateu de frente, né, na minha visão ali, com algumas estrelas que ele não poderia bater de frente. Quem que eram os opositores dele lá? O Raul, por exemplo, é um cara que é dono do Real Madrid, era o dono do Real Madrid, mesmo estando na descendente já. E o Vanderlei bateu muito de frente com ele, com o Cambiasso, com o Guti. O Guti também foi criado no Real Madrid. Entendeu? Então foi difícil. Agora, muita gente fala que ele fracassou. Ele não fracassou. Eu vou te dizer o motivo pelo qual ele foi demitido. Porque ele pegou o Real Madrid com 10 pontos menos do que o Barcelona e no retorno ele conseguiu fazer 6 pontos a mais e a diferença ficou em 4. Não deu para tirar o título. Mas ele caiu no jogo que eu estava lá, estava eu, Vanderlei Nogueira. Nós fizemos um jantar na véspera do jogo na casa dele, porque lá eles vão para o hotel no dia do jogo e do hotel vão para lá. Na véspera do jogo tomamos todos os vinhos. Estava o Candinho, o Vanderlei Nogueira, eu, o Vanderlei Luxemburgo e o Márcio, segurança dele. Na véspera do jogo, com o Barcelona, que era um sábado. E nesse jogo, vocês se lembram, o Ronaldinho Gaúcho acabou com o jogo, foi aplaudido de pé pelo Bernabéu. Um inimigo, teoricamente, do Barcelona, se aplaudiu de pé. Aí não tinha 3-0, o Ronaldinho fez 2 gols. Ele deixa o Sérgio Ramos caído e toca na saída do Cacilhas. 3-0 dentro do Bernabéu. E a torcida do Real aplaudindo o Ronaldinho Gaúcho. Ali ele decretou. À noite, depois, ele saiu com o Florentino Pérez para jantar. Quando ele chegou, eu estava hospedado na casa dele. Quando ele chegou, ele já falou, fui demitido e tal. Eu já imaginava. O Ronaldo, desde que ele se afastou do futebol como jogador, você acha que ele mudou também o comportamento pelo modelo que é hoje de relação imprensa-clube? A sua relação com o Ronaldo hoje, imagina que é muito mais distante, muito difícil, né? Mais distante porque o Ronaldo foi morar em Paris, o Ronaldo foi morar na Inglaterra, o Ronaldo foi morar em Madrid. Né? Eu estava aqui, quando eu ia, sempre encontrava, sempre arrumava uma brecha de fazer alguma coisa. Recentemente, já não tem um ano e meio, ele foi em Miami, foi lá em casa e falou, você mora no melhor lugar do mundo, Miami. Eu falei, Ronaldo, você morou na... Ele falou assim, morei em Londres, morei em Paris, morei em Madrid. Mas isso aqui é o melhor lugar do mundo. Eu falei, pô, eu que sou pobre, estou aqui struggling, né, lutando, correndo atrás, você que é milionário. Ele falou, não, mas tem meus negócios e tal. Então, hoje, por exemplo, tem uma distância. Às vezes eu mando mensagem e não responde, aí depois ele responde, depois de um tempo. Ronaldo é um cara muito procurado, muito assediado. Imagina a agenda dele. A agenda dele. Né? E tanto, ele está sempre em Madrid, em São Paulo. Talvez, por exemplo, o Andreoli, Felipe Andreoli. Hoje é muito mais amigo dele do que eu, porque o Andreoli está muito perto dele, está sempre em São Paulo, joga tênis na casa dele. Então, essa distância, claro que você, né, aquela relação vai esfriando um pouco, mas a relação de carinho, de respeito, de amizade é a mesma. Ele nunca deixa de me atender, sabe? Ele sempre é muito solícito comigo. Então, fiz um jantar para o Aécio aqui, quando o Aécio foi candidato à presidência, o Ronaldo foi lá em casa, né, tirou foto com os meus filhos e prestigiou, o Edmundo foi, o Eric Johnson. Então, realmente são amigos que a gente... né, leva, gosta, porque amigos no futebol é muito difícil, né? Você fazer amigos. Você faz muitos colegas, mais amigos, como na vida. Né? Quantos amigos você tem na sua vida? Mas eu tenho uns caras que eu gosto mais, que eu tenho... Roberto Carlos foi lá em casa, com a família, jantamos juntos. Então, são caras que eu mantenho relação até hoje. O Edmilson, pentacampeão, um grande amigo que eu tenho. A gente fala direto, conversa. O Sandro, ex-presidente do Barcelona, que esteve preso, mando mensagem, ele responde, quer dizer, um cara que sempre, como foi da Nike, me prestigiou a vida inteira. Ele e o Pepe, que hoje é o cara que conduz a carreira do Messi. Então, quer dizer, é o que eu falo, eu sou leal aos meus amigos. O que eles fizeram... Bruno, se eu fizer você é meu amigo, meu irmão, se eu cometer um crime, o que você tem com isso? Né? Você não vai compactuar comigo, mas você não vai deixar de gostar de mim porque eu cometi um crime. Então, eu acho isso. Cabe à justiça, né? Essas pessoas que são discriminadas e que realmente se comprova que cometeram atos ilícitos, que elas vão à justiça e a justiça os condene. Eu não sou ninguém para condenar, porque eu não quero ser condenado por ninguém. Não quero ser julgado por ninguém, não quero julgar ninguém. Os meus amigos, né? Eu aprendi isso com Oswaldo Faria, o saudoso Oswaldo Faria, que gostava muito de mim. Amigo não tem defeito, inimigo, se não tiver, você põe.
Eu nunca esqueci essa frase que o Oswaldo disse para mim. Eu procuro seguir por aí.